Graça e paz, Senhor Jesus, irmãos, nós estamos aqui em mais um Radicais Livres. Meu nome é André Ventorim, eu sou pastor lá da Casa Verde, pastor de jovens, discípulo do pastor Ricardo Landim, e para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui para ministrar algo da parte de Deus, amém? Então eu queria que você fechasse seus olhos aí agora, colocasse a mão no teu coração, que nós já vamos orar para que o Espírito Santo fale com você. Pai de amor e graça, Senhor Jesus, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, essa palavra, que o Senhor possa nos inspirar para esse tempo oportuno que nós temos vivido. Nós estamos à disposição do Senhor, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Irmãos, se você quiser me seguir lá no Instagram, no Facebook, fique à vontade, é André Ventorim mesmo, só procurar que você vai achar as redes sociais. O tema para falar hoje para você é muito importante. Eu quero falar sobre uma mentalidade de vencedor, uma mentalidade de vencedor. Então você sabe que nós temos uma visão como igreja que diz que nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Vencedores, fala a pessoa do lado aí, você é um vencedor, você nasceu para ser vencedor. E lá em Romanos 8,37 diz o seguinte: mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aleluia, Deus tem isso para as nossas vidas, mas eu preciso que você pense agora comigo, reflita agora comigo em algo. Nem todo mundo que a gente conhece é vencedor de verdade, não é verdade? Nem todo mundo é vencedor. Infelizmente, era para que todos fossem vencedores, mas a gente consegue perceber que existem pessoas que participam dos mesmos ambientes, que comem da mesma comida, que fazem os mesmos cursos, mas que são diferentes de outras pessoas. Se você for numa academia, você vai ver que existem pessoas que usam os mesmos equipamentos, pagam a mesma mensalidade, mas alguns conseguem ficar fitness, magros, tonificados, e outros nunca conseguem, sempre abandonam. Se você for perceber numa faculdade, como eu fiz um curso de propaganda e marketing, sou formado, e tinha 90 pessoas quando eu comecei, e nós nos formamos com 20 pessoas. Por que isso acontece? Sendo o mesmo ambiente, sendo o mesmo local. Isso acontece dentro da igreja também, infelizmente. Nós ouvimos os mesmos pastores, nós estamos aqui presentes no mesmo ambiente de culto, mas alguns são vencedores e outros parece que não. Algumas pessoas parecem que caminham para dar certo e outras parecem que não. Então, por que isso acontece? Eu quero te falar sobre duas coisas aqui hoje, sobre a posição legal e a posição experimental. A posição legal é aquilo que nós temos por direito, é aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário, na obra consumada dele. Todos nós temos o direito de herança, o direito de ser vencedores. Nós temos algo que Jesus conquistou para nós. Essa é a nossa posição legal, mas existe uma posição que é experimental. Essa posição que é experimental é quando nós conseguimos pegar aquilo que é nosso por direito e conseguimos experimentar, praticar, receber no dia a dia. É aquilo tangível, quando você vê alguém, nossa, aquela pessoa sempre parece que prospera cada vez mais, nossa, aquele irmão sempre parece que multiplica a célula, nossa, aquele pastor sempre parece que a igreja dele cresce. Por que isso? Porque ele conseguiu sair da posição legal para a posição experimental. Fala para a pessoa do lado, você já é um vencedor na posição legal. Agora você precisa ser um vencedor experimental. Aleluia! Nós somos chamados para experimentar a vitória. Amém? Então, lá em Romanos 12:2, eu quero te falar um pouco sobre algo que a Bíblia diz para nós. Diz o seguinte: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme, por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Sabe, irmãos, Deus ele quer que nós experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem que experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Somente os vencedores. São os vencedores que experimentam dessa boa, agradável e perfeita vontade. E quando que nós nos tornamos vencedores? Quando nós mudamos o nosso modo de pensar. Metanoia, você já deve ter escutado falar sobre isso, metanoia, talvez até a sua célula chame metanoia. A metanoia, o significado dessa palavra é arrependimento, é mudança de mentalidade. Mas arrependimento do que, pastor? Arrependimento do comportamento e costumes que vivíamos no mundo.
É o que diz aqui em Romanos 12. Nós precisamos nos arrepender dos costumes que nós vivíamos no mundo, dos comportamentos que nós vivíamos. Então, quando que nós começamos a ter essa mente vencedora? Pastor, quando? Quando que isso acontece? Quando nós nos arrependemos, ou seja, nós mudamos nossa mente sobre o comportamento que nós vivíamos no mundo, sobre todas as áreas da nossa vida. O mundo vive de uma maneira, o império das trevas vive de uma maneira, mas a Bíblia diz que nós somos resgatados desse império das trevas e fomos transportados agora para um reino do Filho do amor. Então existe uma maneira de se viver aqui no reino. Você pode ter a posição legal de um vencedor, mas não saber viver como o reino vive e continuar vivendo com os princípios e os valores que o mundo vive. Isso vai fazer com que você não aproveite a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu quero que você saiba, Deus tem um chamado para a sua vida, para que você seja um vencedor, mas você tem que ter disposição de mudar os seus comportamentos do mundo, de se arrepender, de não querer, de rejeitar. Para quê? Para colocar agora o seu comportamento em Deus, pensamentos em Deus e o seu comportamento em Deus. Mentalidade é um conjunto de crenças que gera comportamentos, um conjunto de crenças que vão gerar o comportamento na sua vida. O que é crença? Crença é fé. A gente não fala assim, eu creio em Deus, eu creio nisso. Isso é fé. E o que é a fé? A fé é convicção. Fé é convicção. Então estou te explicando o que é crença aqui para você entender. Lá em Hebreus 11:1 diz que a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Convicção daquilo que a gente não vê. A fé é uma certeza de algo tão forte que nenhuma circunstância muda. Está ouvindo? Nenhuma circunstância, nenhum vírus. Nada muda, porque a nossa fé é inabalável, essa confiança, essa convicção. Outra coisa, é uma certeza tão forte que vai gerar um comportamento, que você vai agir acerca dessa crença. Então, como que funciona isso, pastor? Então eu vou te explicar. Você tem uma crença de algo, essa crença vai gerar um pensamento em você, esse pensamento vai gerar um sentimento, e esse sentimento vai gerar um comportamento, que se você repetir por diversas vezes, vai virar um hábito. O que é esse hábito, pastor? É um comportamento que você já faz inconscientemente, você nem sabe mais o que está fazendo. Vamos dar um exemplo atual disso? Então vamos lá, vamos pensar numa crença aqui. Então, a crença é que Deus, Ele não me ama tanto assim, como a palavra de Deus diz, como os pastores pregam. Ele não me ama tanto ao ponto de me proteger e me livrar de um vírus. E aí, essa crença, ela vai gerar um pensamento. Qual que é o pensamento? Bom, se Deus não tem capacidade de me proteger, porque Ele não me ama tanto, então eu tenho que me proteger eu preciso que, eu estou perdido, eu preciso ir atrás, e agora o que vai ser da minha vida? E esse pensamento, ele vai gerar um sentimento de medo, um sentimento de terror, um sentimento de medo de morrer, medo de sofrer com a doença, uma angústia, um medo de perder nossos entes queridos. E esse sentimento, esse sentimento, ele vai gerar um comportamento. Quais são os comportamentos? Então, estocar álcool em gel em casa, passar álcool em gel de 1 em 1 minuto na mão. É importante você limpar a sua mão, é importante você ter prudência, mas eu estou só te explicando como funciona a estrutura de pensamento. E esse comportamento de você ficar na tua casa e não sair para nada, e ficar em casa paralisado, isso vai te tomar de medo. Existem pessoas que ganhavam R$2.000, R$5.000, e estão parando de trabalhar, disponíveis para poder ganhar o Bolsa Corona, R$500 por mês. Sabe por que isso acontece? Por conta de um pensamento que gera um comportamento. E se isso continuar, vai gerar um hábito. Então, e é muito importante que você entenda, nós precisamos mudar nossas crenças para mudar os nossos comportamentos lá no final, e até o ponto da gente ter hábitos que sejam da palavra de Deus, hábitos que sejam de Deus. Amém? Então, existem 3 níveis aqui de crença. Vamos focar na crença, não vamos falar agora dos pensamentos, nem dos sentimentos, vamos focar na crença. 3 níveis de crença. Então, a primeira crença é do ser. Essa é a base das nossas vidas. O ser, ele representa aquilo que sustenta, é o fundamento. Quem Deus é? Você precisa ter isso como fundamento, que você possa pisar sólido no chão. Quem eu sou? Nós precisamos ter clareza. Quando nós temos clareza de quem Deus é, você tem clareza de quem você é. E muitas pessoas nesses dias estão perdendo a convicção de quem Deus é. Portanto, elas começam a perder a convicção de quem elas são em Deus.
Essa é a primeira base. Pouquíssimas pessoas vivem no nível do ser. Pouquíssimas pessoas. E aí tem o segundo nível de crença, que é o de fazer. É a crença relacionada à capacidade. Eu creio que eu posso. A grande maioria das pessoas ficam nessa crença da capacidade. Essa crença da capacidade é o que eu posso fazer, até onde eu posso ir. Geralmente as pessoas se apresentam com essa crença. Quando te perguntam, prazer, tudo bem? Quem é você? Você fala, eu sou pastor. Eu sou profissional de marketing. Não, eu sou guitarrista. As pessoas associam o que elas são baseado no que elas fazem. Mas isso não é verdade. Você é aquilo que Deus diz que você é. Você é aquele conjunto de valores e princípios que vão gerar o fazer. Amém? Então esse é o segundo aspecto, que é o fazer. O terceiro aspecto é que a maioria esmagadora também vive, é o ter. É o ter. É uma crença de merecimento. O que eu mereço ter? O que eu posso ter? Baseado em que eu posso ter? Em coisas que você tem. As pessoas se avaliam através das roupas que usam, através dos carros que têm, através dos apartamentos, casas. E a maioria se frustra e fica focada no ter. Mas é muito importante você entender, o ter é consequência do ser. Quando você tem identidade, a crença de identidade, que é a base, automaticamente você vai fazer as coisas corretas, da maneira correta, e você vai ter na sua vida. Você vai agregar e ajuntar riqueza, ajuntar pessoas queridas, ajuntar muitas coisas. Amém? Então, você precisa entender essas coisas. Vou dar um exemplo prático desses 3 níveis de crença, para que você possa mudar sua mentalidade e ser um vencedor. Vamos lá, o exemplo 1. Primeira crença aqui da identidade. Quem Deus é? Deus é um juiz, e Ele traz juízo sobre o pecador. E aí quem eu sou? Deus é um juiz, traz juízo sobre o pecador. Quando eu penso no que eu faço, eu sou um pecador. Então Deus, Ele está procurando me julgar. E aí vamos para o segundo aspecto, que é o fazer. Então, o que eu posso fazer? O que eu tenho capacidade de fazer? Então eu tenho que viver pedindo perdão para Deus, porque Deus a todo momento quer me julgar. Deus a todo momento está me julgando. A todo momento, qualquer pecado que eu cometa, eu vou sofrer juízo. E aí eu tenho que todos os dias me pedir perdão e ficar naquela coisa, aquele sentimento de angústia. Será que Deus está atrás de mim? Será que Deus está me perseguindo? E o terceiro aspecto, que é do ter, é eu não mereço nada então, porque eu sou um pecador. Eu não posso ter o que um vencedor tem, então eu estou perdido. Essa é uma estrutura de raciocínio que você pode estar vivendo nela hoje e você não sabe. E eu quero te dar um segundo exemplo agora. Vamos lá. O primeiro aspecto aqui é a identidade. Quem é? Deus, Ele ama o homem. Jesus morreu na cruz do Calvário pelos pecadores. Deus é o Deus que justificou eu e você quando nós ainda éramos ímpios, quando nós ainda estávamos no mundo. Portanto, se Deus me ama desse jeito, eu sou amado, eu sou justificado. E agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e eu vivo nele. Então, se eu vivo nele, vamos para a segunda crença, que é o fazer. Tudo posso fazer naquele que me fortalece, porque eu estou conectado com Ele. Hoje eu tenho paz com Deus e sou mais que vencedor. Está entendendo como que muda completamente, como a crença da identidade começa a mudar o que você pode fazer. Você percebe onde você está em Cristo. E agora vamos para o ser. Então o que eu mereço? O ser é o seguinte: eu não mereço nada, mas eu estou escondido em Cristo Jesus, e Ele merece tudo. E eu fui feito com Cristo co-herdeiro de todas as coisas. Então eu recebo tudo aquilo que Deus tem para mim. Jesus se fez pobre, sendo rico se fez pobre, para que eu fosse rico nele. Está entendendo a mudança de paradigma? Romanos 8,17 diz: se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participamos também de sua glória. Irmãos, nós vamos mudar nossa mentalidade. Eu creio que os radicais vão se levantar nesses dias contra tudo que o mundo tem vivido, contra tudo que o mundo tem crido. Por quê? Porque Deus quer que nós tenhamos um comportamento correto, que vai nos fazer desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu quero falar agora algumas coisas. Pastor, então, você deve estar me questionando agora, pensando: pastor, então o que eu faço para mudar as minhas crenças? Eu quero ser um vencedor, eu quero sair da minha posição legal, eu quero experimentar isso, eu quero que o mundo veja isso, para eu poder ser um testemunho vivo, para que as pessoas queiram fazer parte da igreja, para que as pessoas estejam aqui por conta de um testemunho de milagre, de vitória, de coisas extraordinárias. Então eu listei algumas coisas aqui. Primeiro, nós devemos buscar conhecimento.
essa ordem que eu vou colocar aqui, não necessariamente é a ordem que você precisa fazer as coisas, tá bom? Mas é a ordem que eu pensei, beleza? Então a primeira coisa que eu coloquei aqui é buscar conhecimento. O que é conhecimento? Palavra de Deus, se instruir, buscar conhecimento sobre qualquer tema que você precisa. Busque, aprenda. Nós somos, os seres humanos, eles investem em muitas coisas na vida, mas uma coisa eles não investem, e não tem nenhuma faculdade que te ensine a ser casado. Não tem nenhuma faculdade que te ensine a relacionar com uma mulher que veio de Vênus, de outro lugar, e o homem é completamente diferente. E aí eu vejo isso, que quando os jovens querem se relacionar, a maioria deles estão ali perdidos. Por quê? Porque não sabe como relacionam. Precisam ter curso, conhecimento, aplicação. Então vou dar um exemplo aqui. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento, e eu vou dar um exemplo de Noé. Sabe, Noé estava diante de uma reviravolta que existia na terra, e ele, nesse ambiente de mudança, ele tinha uma informação, um conhecimento que Deus deu para ele. Deus falou: vai chover e não vai parar, e a terra vai inundar de água. Por conta desse conhecimento, o que Noé fez? Ele foi e fez uma arca. Por quê? Porque ia chover. Mas enquanto ele estava fazendo a arca, as pessoas zombaram de Noé. Muitos olharam para ele e falaram: o que é isso que você está fazendo? Não chove, nunca choveu na terra. Você vai falar agora que vai chover e não vai parar mais. Mas Noé tinha uma informação. É muito importante você pensar nisso. Se eu viesse para você em dezembro, hoje nós estamos em março, em dezembro, março ou abril, né? Dependendo de quando vai sair. Se eu falasse para você em dezembro de 2019, que em março ia dar um surto de coronavírus e todo mundo tinha que ficar em casa, você ia ficar parado? Se você fosse um empresário, você ia ficar tranquilo? Se você fosse um profissional autônomo, você ia ficar: tudo bem, então vamos paralisar o mundo, tranquilo. Não, por quê? Aquele que tem conhecimento, informação, antes ele faz aquilo que ninguém está fazendo, e por isso às vezes ele é ridicularizado, perseguido por aqueles que não conhecem aquilo que ele conhece. Você nasceu para ter conhecimento. Busca, se você quer mudar sua mentalidade, busca conhecimento. Segundo, que tem a ver com o primeiro, tenha conselhos, busque conselhos. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Nós precisamos buscar informação daquelas pessoas que conhecem sobre o assunto. É o que eu falo, a maioria dos jovens, eles querem, um solteiro querendo casar com uma outra moça que é solteira, e aí ele vai e pergunta para um outro que é solteiro: e aí, eu estou gostando dela, o que você acha? Queria casar. E o cara que é solteiro fala: não, casamento é de Deus, você deveria, casamento é de Deus. Você nem sabe se é solteiro, você não sabe. Se você quer casar, busque alguém que é casado. Se você quer ser rico, busque alguém que é rico, mas não na posição legal, na posição experimental, que possa te provar que é rico. Você precisa buscar conhecimentos daquelas pessoas que podem ser conselheiras. Então, a maioria das pessoas saem do propósito porque elas não buscam conselhos de pessoas sábias. Então busque conselhos, amém? Terceira coisa que eu coloquei aqui é comprar sabedoria, investir em sabedoria. Você precisa ir atrás de sabedoria, e eu quero te dar uma diferença aqui. Você sabe que conhecimento é algo muito importante que você precisa ter, mas mais importante que o conhecimento é sabedoria. Por exemplo, o conhecimento é você saber que tomate é fruta. Fala para a pessoa que está do seu lado: meu Deus, tomate é fruta. Ninguém me falou, pensei que era um legume que ficava na alface. Tomate é fruta. Mas o que é a sabedoria? Sabedoria é você não pegar o tomate e colocar na salada de fruta. Vai ficar horrível, não combina com banana, com abacaxi, com laranja. É fruta, mas não pode estar na salada de fruta. Qual que é o maior problema das pessoas? Elas buscam conhecimento, elas se aplicam no conhecimento, mas elas não querem ter a sabedoria de aplicar o conhecimento. Por que muitas pessoas que são formadas em contabilidade, em finanças, são formadas em tantas coisas, são pobres? Sendo que ela estudou 4 anos para ser especialista em economia, em dinheiro, em números. Por quê? Por isso. Porque elas têm conhecimento, mas não têm sabedoria. Você precisa comprar sabedoria. Você precisa ir atrás de sabedoria do alto. E sabedoria atrás de conselheiros também. Conselheiros podem te dar muita sabedoria. Amém? Sabedoria é aquilo que vai te evitar erros, que vai fazer você ser prudente, que vai fazer você pensar. O pastor Ricardo Landim fala muito sobre isso. Essa sabedoria nós precisamos buscar. E na maioria dos casos, você precisa comprar. O pastor Johnny fala algo legal, que ele diz que quem não compra o livro não lê. E é verdade. Você precisa investir, porque isso vai demonstrar
que você está com o seu coração total naquilo. Aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. O que é isso? Aonde você aplica seus recursos financeiros, o seu tempo, sua disposição, ali o seu coração vai estar completamente. Quarto, utiliza bem o tempo. O que é utilizar bem o tempo? Você sabe que o tempo é uma moeda. Tempo, tem gente que fala que tempo é dinheiro, mas eu quero falar, tempo não é dinheiro. O dinheiro, ele vai embora. Se você perder dinheiro, ele vai embora, mas ele volta. Você pode conquistar o dinheiro de novo. Falam que se deixasse o Silvio Santos hoje sem dinheiro nenhum, sozinho num farol, ele voltaria tudo de novo, porque ele sabe como construir riquezas. Por que eu estou te falando isso? Porque você precisa entender, o tempo quando ele vai embora, ele não volta. Não tem como você falar assim, ó, nossa, agora eu assisti essa live aqui, ó, 30 minutos, queria que voltasse os 30 minutos. Já era. Aquilo que você perdeu de tempo, nunca mais volta. O tempo é uma prisão nossa aqui na terra. Você vai ter que esperar crescer, amadurecer, casar, até a morte para encontrar Jesus. Não tem como. Esse tempo é muito importante. E como você utiliza o tempo vai determinar tudo que você vai ter na sua vida. Amém? Então isso é muito importante. Quinto aspecto aqui, sonhar o sonho de Deus e praticar. Tem muitas pessoas que têm muitos sonhos, mas poucas pessoas conseguem sonhar aquilo que Deus sonha. É aquilo que eu te falei do eu sou, eu tenho e eu sou, eu faço e eu tenho. Quando você só quer focar no que você tem, você começa a buscar aquilo que era consequência como um propósito de vida. Mas a verdade é que tudo o que Deus tem para nós nessa terra, abundante, nós temos muita abundância. Deus tem vida e abundância para nós. Deus quer com certeza que nós tenhamos empregos bons, carros bons, moremos em casas boas, possamos ajudar pessoas a sair da miséria, ajudar pessoas, a abençoar pessoas, mas tudo isso dessa terra é consequência de um sonho que é maior que a minha vida, que a sua vida, que é o sonho de Deus. Nós não somos daqui, nós somos peregrinos em terra estrangeira. Todas as coisas que nós podemos ter nessa terra são consequências, mas vai passar. O importante é que você entenda que você nasceu para ter os sonhos de Deus. Deus sonhou com você e Ele quer que você esteja nesse sonho. Vamos lá. Aquele que é um sonhador, ele é perseverante. Ele é alguém anestesiado para a luta. Não tem o crente luta? Luta. Esse crente luta é um crente que qualquer coisa está na luta. Ele não consegue observar as oportunidades. Mas aquele crente que sonha os sonhos de Deus, ele está anestesiado para a luta. A luta vem e ele consegue perseverar. Olha o que aconteceu com Paulo. Está lá em Atos 14:19. A Bíblia diz que os judeus apedrejaram Paulo e jogaram ele para fora da cidade como morto. E quando chegaram lá fora da cidade, Paulo se levantou e entrou na cidade de novo e continuou pregando o evangelho. Pensa num cara perseverante. Por quê? Porque tinha um sonho que queimava o coração dele: ganhar todos os gentios, ganhar todas as pessoas, porque os confins da terra não tinham sido ainda anunciados. Jesus falou para ficar em Judeia, na Samaria, e falou dos confins da terra. Pedro ficou parado lá dentro e Paulo falou: eu preciso pregar para todo mundo, todos têm que ouvir. E nada parava esse cara. Se a gente vê José também, ele era chamado de o sonhador. Quando as pessoas falavam que José vinha, olha lá o sonhador. E José foi perseverante nas lutas. Você sabe que o primeiro sinal de uma pessoa que não sonha é murmuração. Quanto mais a pessoa reclama, mais significa que tem sonhos faltando dentro dela. Talvez ela não sonhe nada. E quem não sonha está uma predisposição à depressão, a não ter um propósito para acordar de manhã, um propósito de viver. Você precisa se encher dos sonhos de Deus. Você precisa se encher daquilo que Deus tem para você. E você precisa praticar esse sonho. Não adianta ter uma ideia brilhante e praticar. Eu estou vendo muitas pessoas terem ideias maravilhosas de empreendedorismo nesse tempo de crise, de corona. E até um jovem me procurou ontem e falou assim: pastor, eu estou fazendo o final da minha faculdade, né, o TCC, e eu precisava fazer uma empresa. E eu bolei uma empresa que é assim e tal, que é uma empresa física, que vai ter uma loja em tal lugar. Eu falei: irmãos, a primeira coisa que a banca de professores vai perguntar para você é: sua empresa nem abriria hoje. Que não pode abrir as empresas, você não pode abrir, então quer dizer que você já está tendo uma ideia que vai falir, porque as pessoas não podem ir para a rua, não tem ninguém para comprar. Então você não pode pensar, você tem que sonhar, mas tem que saber colocar em prática esse sonho, amém? Isso é uma coisa muito importante. Sexto, estar em ambientes de vencedores. Irmãos, eu tenho essa prática, junto com o pastor Ricardo Landier, eu aprendi isso com ele também. Ele é especialista em produzir ambientes de vencedor. O que é isso, pastor, que você está falando? Então, vamos lá. O que é esse ambiente de vencedor? Quando eu vou numa concessionária para comprar um carro,
talvez o meu dinheiro para comprar o carro seja para comprar o carro básico lá. Mas eu começo a conversar com o vendedor, vou com uma roupa boa e eu vou num carro top. E eu sento nele e falo assim: como que funciona para eu comprar à vista, em dinheiro? E ele fala: não, à vista em dinheiro? À vista em dinheiro? Eu falo: à vista em dinheiro. Eu queria saber, porque eu quero saber que quero saber como que funciona. E ele começa a falar: não, conseguimos dar um desconto assim. Falei: muito legal. E aí eu vou para o carro que é mais ou menos. Não, e esse daqui, como que faz para pagar em parcelado? Até que eu chego no que eu posso comprar. Mas eu vou sentar, você precisa fazer um test drive num carro bom. Eu entro em apartamentos, irmãos, às vezes de 200 metros quadrados, converso com o corretor. O último apartamento, o pastor Ricardo está de prova, o corretor falou: você é corretor? Não estou entendendo as suas perguntas. Falei: não sou corretor, é que eu gosto muito de saber desses assuntos. Por que eu entro num apartamento decorado de 200 metros quadrados? Para profetizar. Isso é o que Deus tem para mim, isso é o que eu quero. Você precisa fazer isso até na igreja, entrar em células que funcionam. Por que tem líderes que não avançam? Porque tem uma mentalidade de derrotado, porque não consegue aprender com aqueles que estão dando certo. Vai visitar uma célula que está bombando, que tem o espírito, que tem vida, que tem visitante, que é criativa. Vai lá, marca um dia para você ir lá, está nesse ambiente. Você precisa estar em ambientes de vencedores. Ambiente de vencedor, isso é crucial em nossas vidas, amém? Quando Jesus estava para fazer uma cura com aquela menina, ele disse: sai todo mundo. Por quê? Porque era um ambiente de derrota, todo mundo com medo, todo mundo chorando, todo mundo triste. E ele falou: não quero ninguém. Ele falou até para os discípulos: vai embora, só fica Tiago, Pedro e João, porque esses aqui são vencedores. Aí começou o ambiente. Eu imagino que Jesus começou a adorar a Deus e começou a cantar uma música lá, milagres e tal, posso ver, e a galera, aleluia. E aí ele falou: Talita, levanta. Por que eu estou te falando isso? Porque o ambiente muda tudo. E por último, que é o mais importante de tudo, que eu estou terminando, revelação da graça, e não torná-la vã. Você precisa ter revelação da graça. Não tem como viver, não tem como fazer nada se você tem o mérito. O que é o mérito? Lembra lá das crenças que eu falei. O mérito é você achar que você está sozinho, que você é por você. Então você tem a condenação de falar: não, que absurdo, eu não mereço nada. E você também tem o orgulho de falar: eu mereço. Como que pode? Você precisa me dar um parabéns, eu mereço. Você precisa entender que você, quando está em Cristo, não existe você sai da equação. Cristo merece tudo e nós estamos nele, nós desfrutamos. A graça é mais importante que a vida. Nós precisamos mergulhar nesse rio de graça. Você tem que entender que Deus fez tudo por nós, que nós estamos escondidos em Cristo, que não merecemos nada, apenas o que Cristo merece. E agora nós precisamos praticar os princípios e valores de Jesus. Amém? Creia, você tem uma mentalidade de vencedor. Muda os seus comportamentos, muda a sua maneira de crer, que você vai mudar os seus pensamentos, seus sentimentos. Muda, começa a ter os valores de ser. Nesse tempo que você está em casa aí sozinho de quarentena, esse tempo aí que você está meditando, você está percebendo que você precisa avaliar algumas coisas na sua vida, e começa na base. Talvez você não tenha convicção de quem Deus é, por isso você está com medo aí. Talvez você não tenha convicção de quem você é. Muda isso, que ter vai ser consequência na sua vida. Nós não nascemos para correr atrás das coisas e do dinheiro, as coisas vão vir atrás de nós. Nem nas multiplicações, uma multiplicação de célula é consequência daquilo que o líder é, daquilo que ele sabe que ele é, que Deus é, e que ele está escondido em Deus. Por isso os comportamentos dele fazem coisas que fazem ele ter uma multiplicação de célula. Mentalidade de vencedor. Eu quero encerrar com um versículo, está lá em Salmos 46, do 1 ao 2, diz o seguinte: Deus é nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer, em tempos de aflição. Nós vivemos tempos de aflição. Deus, Ele é nosso refúgio e nossa força, e Ele está sempre pronto para nos socorrer. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar. Nós não temeremos, nós vamos permanecer firmes, inabaláveis. O que é firme e inabalável? Fé. O que é fé? Convicção, certeza. A minha certeza é tanta que me gera um comportamento. Certeza é tanta que gera um comportamento. Irmãos, se viesse alguém com coronavírus hoje, eu iria colocar a mão e orar. Por quê? Porque eu tenho fé, certeza. Mas a pessoa ia se proteger, ela está lá, mas eu preciso, porque eu sou pastor, eu creio na palavra de Deus, eu creio que Jesus disse que nós pisaríamos em cobras, nós beberíamos veneno, mal algum nos tocaria. Nós precisamos viver isso, e eu creio que nós vamos viver isso potencializado, porque você é amado. Feche seus olhos aí agora. Pai de amor e graça, Senhor Jesus,
Eu quero colocar cada irmão que está me ouvindo hoje. Senhor, que a nossa mentalidade possa ser a mentalidade do reino. Que nossa mentalidade possa ser uma mentalidade de vencedor. E o que nosso encargo possa ser edificar, Senhor, uma igreja de vencedores. Que nós possamos não aceitar ninguém do nosso lado derrotado. Ninguém com mentalidade de medo. Ninguém com a crença errada. Nós queremos, Senhor, que cada um de nós cremos e queremos que cada um de nós esteja aproveitando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que Deus tem para os radicais livres, e é isso que Deus tem para a videira, e é isso que Deus tem para os vencedores, para todas as igrejas que decidem andar como vencedor. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Não se esqueça, 3.000 pessoas vão se batizar esse ano ainda. Por que nós falamos? Porque cremos. Quando nós cremos, nós falamos, porque nós temos certeza. Por isso nós vamos pregar o evangelho em todos os lugares, nem que seja pela internet, nem que seja online, mas com ansiedade de que seja presencial. Deus abençoe sua vida.